A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, hoje com mais uma aplicação pessoal, iniciando o livro de Jó. Aleluias, glória a Deus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm esse intuito, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você, também pode deixar nos comentários o seu pedido de oração, você pode dar o seu like, você pode deixar algum questionamento que você tenha concernente à palavra de Deus ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estaremos iniciando, o livro de Jó, que diz assim, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e santificava-os. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram as juntas, passeam juntam. Oh, Jesus, vamos voltar essa parte? E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e todos tomaram e aos seus moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram e ao fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou as vestes
rasgou o seu manto e rapou a cabeça, e se lançou em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu me emociono muito, irmãos, quando eu leio essa passagem de Jó. Esse ano todos sabem que eu passei uma tribulação muito grande, né? Minha nora estava grávida, a gente acabou perdendo a minha netinha, a Laurinha, com 8 meses de gestação. E foi justamente essa frase que o meu filho disse quando ele viu a Laurinha pela primeira e última vez. E foi muito forte porque a gente adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Mas quando você adora a Deus na dor, quando você adora a Deus na perda, quando você adora a Deus mesmo você não entendendo, porque você orou, você buscou, e mesmo assim a tua prece não foi atendida do jeito que você queria. E ali foi um momento muito difícil. O dia 9 de agosto desse ano de 2024 foi um dia terrível para todos nós. E ali a vida da minha nora ficou em risco. E para mim ela não é minha nora, ela é minha filha. Assim como as outras duas também são. E a gente começou a lutar em oração pela vida dela. Porque Deus declarou que a Laura era dele. Sabe? Você adorar a Deus em meio à dor, em meio a perdas, é algo muito difícil. Muito difícil mesmo. Porém, é algo possível. É algo que você consegue se você estiver ali na presença de Deus. Não é você fingir sentimentos, não é você fingir que é forte. Não, na hora que eu soube da notícia que o médico chegou aqui, ele falou, eu desabei. O meu mundo sumiu de debaixo dos meus pés. Eu não esperava aquilo de jeito nenhum. E foi muito difícil. Mas nós vencemos. Ainda estamos passando pelo processo? Sim, estamos. Porque ainda está muito cedo, né? Fez 6 meses agora. E a gente tem que entender que mesmo na dor, Deus se manifesta. Mesmo que Ele não faça o que a gente quer, do jeito que a gente quer, Ele está presente. Ele te dá a vida. Ele te dá poder para sustentar, Ele te dá poder para passar por aquilo. Não é você fingir que é forte, não é você não chorar, eu não vou chorar, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Não, não é isso não. É você chorar, é você sentir a dor, é você viver o luto. Mas você não pode ficar aprisionado a isso. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que ter fé, sabe? Porque se você não tiver fé, o que vai resolver? Você ficar com raiva no seu coração, você ficar se levantar contra Deus, você, porque você não fez nada. O que vai resolver não vai trazer de volta. Certo? E Deus tem coisas novas pra gente. Nós não vamos esquecer o que para trás ficou? Claro que não. Porque aquilo ali servirá como exemplo, servirá como testemunho, servirá como ajuda para outras pessoas, porque os dias são maus. Nós vivemos dias maus, o mundo é mau. As pessoas estão frias. E às vezes, a chuva é assim. E aqui nós vemos um homem que ele era temente a Deus. Nossa, quando você começa aqui esse capítulo, ele declarando exatamente, sincero, não tinha mentira na vida de Jó. Jó, ele vivia a verdade. Ele não conhecia ainda, porque
se conceitua que esse período de Jó aqui se deu na época dos patriarcas, né? E ali ele mesmo ofereceu sacrifício, quer dizer, ainda não tinha sido instituído a lei de Moisés. Você está entendendo? Então, o que a gente entende? Ele era reto, ele temia a Deus, e o que era mais lindo, ele se desviava, sabe, do mal. Ele cumpria exatamente na vida dele. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes a gente acha que porque está servindo a Deus, coisas ruins nunca vão poder acontecer. A gente acha que porque está adorando a Deus, porque está na igreja, porque está seguindo a palavra, porque está estudando a palavra de Deus e está colocando ela em prática. Ai não, sobre a minha vida não vai poder vir nenhum mal. Você lembra como foi que os apóstolos morreram? Você lembra das perseguições que eles passaram? O seu alvo não é aqui, sabe? Nós sabemos que hoje a Laura ela não está aqui com a gente, mas ela está com o Pai. Nós não tivemos aquele período com ela de crescimento, dela nascer, dela passar os seus primeiros dias. Não tivemos, mas teve o período da gestação. Amém? Ela sempre vai estar marcada no nosso coração. Mas aí nós não podemos deixar que a rebeldia tome de conta do nosso coração e a gente se feche para Deus e para os outros. Não. Nós temos que viver o luto, sim. Nós temos que viver os dias ruins, sim. Mas unidos, não se isolando, não buscando explicações onde não tem. Você vê que aqui uma coisa que eu acho lindo em Jó foi tudo, sabe? Não foi assim, Jó um dia perdeu os camelos, no outro dia perdeu os trabalhadores, no outro dia perdeu... Não, ele perdeu tudo. Tudo. Num dia só. E ele não murmurou contra Deus. Apenas disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você precisa acreditar que a mão de Deus está estendida em teu favor. Você precisa crer que Ele está trabalhando para o teu bem. Você precisa ter o teu foco na eternidade e não aqui nessa terra. Mas eu queria tanto, você queria. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Em nome de Jesus. E Ele pode te dar caminhos que você nunca vai entender. Aleluias. Glória a Deus. Então, para a minha vida, eu preciso ter fé. Ter fé não para ficar esperando só coisas boas, mas ter fé que mesmo nos momentos difíceis, Ele estará conosco. Em nome de Jesus. Ele estará conosco. É isso que você tem que acreditar, porque Ele estava comigo naquele hospital. Eu estava arrasada, eu estava destruída. Meus filhos, quando chegaram, até se assustaram quando me viram. Mas o Senhor estava lá. Sabe? Quando eu paro, eu olho para trás, eu sinto o abraço dele. Eu sinto a mão dele agindo. Não do jeito que eu queria, mas do jeito que era melhor para nós. Em nome de Jesus. Porque naquele mesmo dia, nós poderíamos ter perdido não só a bebê, mas poderíamos ter perdido também a minha nora. E Deus não permitiu. E hoje ela está conosco para gerar mais filhos. Em nome de Jesus. Lógico que nunca virá a mesma Laura, mas virá sim um bebê abençoado pelo Senhor. E eles, aleluias, viverão a graça de serem pais, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então, é muito forte para mim esse capítulo. Muito forte. Porque eu já vivi algo parecido com isso. Não igual. Não. Porque ninguém passou pela dor que Jó passou. E ele venceu. Amém? Mas vamos aqui para os detalhes da Bíblia, né? Chega de testemunho. Aleluias. A primeira coisa que ele fala aqui, Jó, ele toda madrugada levantava, né, para sacrificar, para interceder pelos seus filhos. Aqui me traz o ensinamento de que, mesmo meus filhos sendo adultos, mesmo eles já sendo pais, mesmo eles já sendo desbravadores, eles já sendo
bens na vida, né? Realizando seus sonhos. Eles precisam da minha oração. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, esteja intercedendo pelos seus, sempre. Ai, mas já são grandes, eu já fiz a minha parte, já estão criados até a eternidade. Ore por eles, interceda por eles, em nome de Jesus, para que a mão de Cristo sempre esteja presente na vida deles, em nome de Jesus. A palavra aqui diz assim, o livro de Jó mostra um homem bom, sofrendo sem culpa aparente. Infelizmente, assim é o nosso mundo. Mas a história de Jó não termina em desespero. Através de sua vida, podemos ver que a fé em Deus é justificada, mesmo quando nossas situações parecem não ter esperança. A fé baseada em recompensa ou prosperidade é oca. Para ser inabalável, a fé tem de ser construída na confiança de que o propósito principal de Deus se realizará. Creia que Ele está à frente. E Ele, muitas vezes, Ele não restitui, mas Ele dá algo novo para que você, para que eu, para que nós possamos viver os planos dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Aqui também diz assim, Jó fazia isso por convicção e amor a Deus, e não apenas por este ser o seu papel como cabeça da casa. Aqui estava falando de Jó estar sacrificando pelos seus filhos. Os líderes da família, o pai, a mãe, né, o casal, ele sempre tem que estar intercedendo. Não porque é sua obrigação, mas porque ele ama seus filhos, ele ama a sua casa e quer ver a sua casa próspera. Então Jó, ele nos ensina que independente do que os nossos filhos façam ou deixam de fazer, porque aqui não diz que eles estavam fazendo coisa errada, mas também não diz que estavam fazendo coisa boa, né? Você vê que aqui Deus, ele diz que o diabo, ele não poderia tocar em Jó, né? Mas tu conseguiu tocar nos filhos, por quê? Se cogita que eles tenham dado brechas, né? Mas a gente não sabe, então não cabe a gente julgar. Então, mas o que eu aprendo principal aqui é que eu preciso fazer minha parte. Em nome de Jesus. E Deus, ele me honrará. Em nome de Jesus. Satanás originalmente era um anjo de Deus, né? Ele faz isso. Aleluias. Ele tenta atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas, mas está limitado pelo poder de Deus e pode trazer apenas o que lhe é permitido. Ou seja, você não passa por prova que Deus já não te capacitou para passar. Eu tenho certeza que Deus, ele capacitou a mim e a minha família para passar por essa prova. É tanto que nenhum de nós nos desviamos. Choramos, sofremos, ainda estamos vivendo alguns resquícios do que aconteceu? Sim, com certeza. Sempre haverá, né, a saudade. Mas nós entendemos que tudo coopera para o nosso bem. E nós confiamos no Senhor. Então, se vem a prova na sua vida, se vem um deserto na sua vida, e você não está entendendo porque você estava fazendo tudo certo, glorifique a Deus, exalte o Senhor, não deixe murmuração chegar na tua boca, não reclame. Você pode até perguntar a Deus por que isso tudo está acontecendo, mas se ele não te responder, não se torne rebelde, não se revolte, porque não adianta a gente se revoltar contra Deus. Então, esteja na presença de Deus e ele fará o melhor acontecer na sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Nesta conversa, aprendemos algo importante sobre Satanás. Primeiro, ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentar-se diante de Deus. Deus sabia que Satanás planejava atacar Jó. Então, irmã, você quer dizer que Satanás ele vai até a presença de Deus? Vai. Você lembra de Jesus ali na última ceia, né? O que ele disse para Pedro? Pedro, Satanás tentou te peneirar, te acusar na presença do meu Pai, mas eu orei por ti. Satanás, ele lança as setas e ele é tão sujo, tão ardiloso, que é que ele faz? Ele vai lá na presença de Deus,
mostrar como se Deus já não soubesse o nosso erro, o nosso pecado, para quê? Para se aproveitar, para vir contra nossas vidas. É por isso que nós precisamos nos policiar, nós precisamos vigiar e nós precisamos estar em constante oração para não cair nas ciladas de Satanás. Satanás pode estar em apenas um local de cada vez, ele não tem autoridade em estar em todos os lugares. Mas o que é que acontece? Ele tem anjos decaídos ao seu favor. Você lembra-se que quando ali a gente leu em Gênesis, um terço, né, seguiu a Satanás? Você lembra disso? Então, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é eficaz. E ela é necessária para a nossa vida, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, a lição que Deus nos mostra através dessa palavra também são as limitações de Satanás. Satanás, ele não tem autoridade sobre a sua vida. As provas que você passa são, sim, permissivas de Deus, porém, o Senhor, ele está do teu lado. Ele tem um anjo do teu lado, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. E se porventura algo te alcançar, glorifique e exalte o Senhor, porque tudo é dele, para ele e dele são todas as coisas. Se realmente são dele, você entrega a ele, porque aqui nós apenas somos mordomos. Aleluia, glória a Deus. Satanás não pode ler a nossa mente e não pode fazer sem a permissão do Criador. E não pode fazer nada sem a permissão do Criador. Deus coloca limites nos atos de Satanás. O que é que eu aprendo com esse ensinamento? Tudo na vida que a gente passa, meu irmão, pode ter certeza. O plano de Satanás era que fosse pior. Pode ter certeza. Não era para ser o que você... Eu tenho certeza como... sempre, tudo que acontece, aonde o diabo ele coloca o dedinho dele, porque ele não pode colocar a mão inteira, porque ela pega fogo, porque a tua vida é regida pelo Espírito Santo. Ali é uma aprovação do Senhor, se nós não dermos brecha, porque aqui em casa a gente fala o seguinte: se acontece alguma coisa de ruim e a primeira coisa que a gente faz é se policiar. O que aconteceu, se alguém deu brecha, se alguém errou, não errou, vamos estar em oração. E se mesmo assim aconteceu, vamos confiar, porque a mão de Deus ela está estendida em nosso favor. Crê. Não é você, eu não vou passar por turbulência, eu não vou passar por tribulação. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. A tua vida não é aqui nessa terra. E agora uma coisa é certa, todos nós temos um chamado para fazer algo para Ele aqui. Então esteja disponível. Se você passou por algo que machucou teu coração, se você passou por algo que está te corroendo por dentro, seja sincero, mostre o que você está sentindo, seja reto na presença do Senhor, declare a Ele, mas não murmure, não reclame e muito menos deixe revolta tomar de conta do seu coração. Não adianta a gente lutar contra Deus, porque Ele é nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Satanás atacou Jó dizendo que ele só era inocente e íntegro porque ele tinha tudo o que queria, né? Você acha que o diabo não faz isso comigo, com você? Ah, Senhor, ele só tá assim te adorando porque tá tudo bom. Você já percebeu quantas vezes nas nossas vidas as coisas estão boas e de repente parece que tudo desanda? Você já percebeu? Atenta para isso. Não é porque Deus esteja te castigando, mas é porque Satanás está te provando, querendo mostrar para Deus o que Deus já sabe. Satanás, ele não sabe o tamanho da sua resistência. Ele não conhece o seu coração, mas ele conhece as suas atitudes. Ele conhece o seu passado e ele tenta trazer tudo de volta. Mas nós temos a soberania no Espírito Santo para vencer todas essas coisas. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Persevere na sua luta, persevere na sua prova, que você terá vitória em nome de Jesus. Jó não escondeu o seu desgosto. Ele não havia perdido sua fé em Deus. Ao contrário, suas emoções demonstram que ele era humano e que amava a família. Deus criou nossas emoções e não é pecado ou inapropriado expressá-los como fez Jó. Se você sofreu uma grande perda, uma decepção ou mágoa, admita seus pensamentos a si mesmo e aos outros e permita-se senti-los. Por quê? Porque eu só posso reconhecer que eu só posso ser sarada de uma ferida se eu reconhecer que eu a tenho. Deus ele não pode curar algo que você diz que não existe.
É por isso que eu sempre digo, declare a Deus tudo o que você sente. Seja sincero. Seja como Jó. E Deus, Ele te fará conhecer a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Então, essas são as lições fundamentais que eu tiro do primeiro capítulo, um capítulo muito forte, um capítulo que mexe comigo. E que nós possamos trazer essa lição fundamental para a nossa vida. Tudo que você passa, Deus está no controle. É por isso que você não precisa temer. Ele não te prova além das tuas forças. Só confia em Deus. E se a mágoa chegar, ressentimento, tristeza, seja sincero com Deus. Expresse os seus sentimentos. Declare. Não está aguentando mais? Diz, Senhor, não aguento mais. Ele já conhece, já. Mas surpreenda o teu inimigo. Surpreenda Satanás. E não permita que ele tenha vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Pai, tão forte. Uma palavra que mexe com o meu coração, uma palavra que mexe com as minhas emoções. Mas, Senhor, como Jó disse, eu te digo, louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo que temos está no controle das tuas mãos. Ó Deus, e nos ajuda. Nos ajuda a fazer boas escolhas, nos ajuda a seguir os teus caminhos, nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença. Porque, Senhor, aqui Jó estava ali fazendo a parte dele, adorando, glorificando, fazendo o que era justo. Mas Satanás se aproveita, Senhor, da oportunidade dos seus filhos estarem naquele dia, reunidos, se banqueteando. Ó Deus, ajuda, Senhor, aqueles que estão passando por perdas, consola os corações, coloca a tua mão, estende, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que os corações possam ser sarados, em nome de Jesus, Pai. Porque para vencê-los, nós precisamos da tua ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os que estão nos cadernos de oração. Abençoa nossa casa, nossa vida, nosso ministério, nossa família. Sela-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade. Livra-nos dessas doenças que estão aí fora, em nome de Jesus. Nos ajuda a vencer, Senhor, todos os males, para a glória e honra do teu santo nome. Ó Senhor, abençoa todo alimento ingerido e que tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.